Pastor Marcelo, a primeira pergunta do nosso estudo, então, é a seguinte: quem inspirou a Bíblia e para que ela serve, Pastor Marcelo? Muito bem, Pastor Denis, essa pergunta ela é fundamental de nós entendermos a questão da Bíblia, da Palavra de Deus, porque é um livro fantástico. A Bíblia, ela tem uma premissa básica, né, de que ela é um livro que serve de guia para muitos cristãos, para muitas pessoas no mundo inteiro. Mas essa pergunta ela é fundamental porque quem inspirou a Bíblia e para que ela serve? Veja, nós temos alguns exemplos na história hoje da humanidade. Quando eu estava lendo um dia uma reportagem a respeito da J.K. Rowling, né, a autora da série Harry Potter, ela falou que foi inspirada por várias fontes. Ela teve experiências pessoais, a própria mitologia, o folclore, que ela acreditava em algumas mitologias ali, tradicionais britânicas e europeias, a literatura clássica também, a própria história e a cultura. Inclusive, alguns até afirmam que ela teve algumas experiências com entidades demoníacas, né, para poder criar tudo aquilo. Então veja, ela teve uma inspiração. Quando a gente fala de inspiração, nós não estamos se referindo apenas a alguém que nós gostamos muito, alguém que nós admiramos, né? Por exemplo, quando eu como pastor, né, chego no sábado ou num domingo, numa quarta-feira para pregar, eu geralmente me inspiro em alguém que, como o pastor Bulhon, tão conhecido, e outros pastores. Então eu me inspiro no modelo deles, penso neles e falo, eu quero pregar como eles. Só que quando nós falamos da inspiração bíblica, nós não estamos falando desse tipo de inspiração. A inspiração bíblica ela está relacionada a um ponto muito mais profundo. E essa pergunta nós vamos encontrar a resposta no segundo livro de Timóteo, a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Diz assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Esse texto aqui ele nos ensina uma verdade. Primeira delas, a Escritura, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Isso significa que quem deu os insights, né, podemos dizer assim, os insights para o ser humano, para que os profetas escrevessem, foi o próprio Deus. A Bíblia mais tarde vai dizer que foi o Espírito de Deus quem fez esse trabalho. Então, esse é o ponto principal aqui. Os escritores desse livro sagrado, e nós o consideramos sagrado não porque homens escreveram, mas foram homens inspirados por Deus. Então, já que eles escreveram esse livro, inspirados por Deus, e há muitas provas de que de fato Deus os inspirou, então nós acreditamos de uma forma muito clara de que esse é um livro especial, é um livro sagrado. Posso dizer sem sombra de dúvida que é o livro mais importante da história desse planeta. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, primeiro, quem inspirou a Bíblia foi o próprio Deus. E para que ela serve? Olha, essa lista ela poderia ser imensa, mas a Bíblia ela mesmo responde. A Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar pessoas, repreender, corrigir e educar na justiça. E o verso seguinte, que é o verso 17, ainda vai acrescentar para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse termo aqui, perfeito, pastor Denis, ele não se refere a uma perfeição como nós acreditamos nos tempos de hoje. Você, por exemplo, fazer um programa perfeito é fazer tudo sem erro nenhum. Nós não conseguimos fazer algo sem erro. Às vezes acontecem falhas e nós somos seres humanos e somos sujeitos a falhas. Mas a perfeição, de uma forma bem simples, é um conceito bíblico que nos ajuda a entender que perfeito é nós sermos muito parecidos com Cristo Jesus. Então, o objetivo da Bíblia é ensinar, porque nós precisamos aprender, é repreender, porque às vezes nós estamos errados, é corrigir, porque de fato nós cometemos falhas, educar na justiça, nós precisamos ser educados pela palavra de Deus e ser mais parecidos com Jesus. Então, esse é o combo, né, de itens ali que a Bíblia apresenta para todos nós. É um livro fantástico e que nos dá uma base moral para nós sermos pessoas melhores. Maravilha, pastor Marcelo. E é interessante porque existem muitas pessoas, quando fala sobre a inspiração da Bíblia, algumas pessoas acham que apenas algumas partes da Bíblia foram inspiradas.
Mas esse texto, paralelo com outros textos também, deixa claro pra gente que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Então não é só o Antigo Testamento, só o Novo Testamento, alguns livros foram inspirados ou não. Porque algumas pessoas, elas dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não que ela é a palavra de Deus. O que a gente pode dizer com relação a isso, pastor? Essa é uma parte muito interessante, pastor, porque é o seguinte, nós temos hoje vários grupos religiosos. E alguns desses grupos, assim como na época de Jesus, também havia uma separação entre, vamos dizer assim, os graus de inspiração. Quando Jesus esteve nessa terra, ele lidou com grupos de fariseus e saduceus. Os fariseus, por exemplo, eles acreditavam que todo o Antigo Testamento era inspirado por Deus. Os saduceus, por outro lado, acreditavam que apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, eram inspirados por Deus. Pentateuco. O Pentateuco. E isso causava uma discussão gigantesca entre esses dois grupos religiosos. Só que nos nossos dias hoje, nós também temos essas divisões, né? essas interpretações. Então nós temos hoje algumas pessoas que dizem assim, o Novo Testamento apenas é inspirado por Deus. O Antigo Testamento não. Então ele não vale mais para nós hoje. Outros dizem, não, o Novo Testamento ele não tem validade. Os nossos irmãos judeus, eles têm essa premissa, né? Por não acreditarem que Jesus veio a essa terra morrer para nos salvar e não o reconhecem como Messias, muitos, né? Não são todos, né? Mas muitos não o reconhecem. Então, para eles, todo o Novo Testamento nada mais é do que simplesmente folhas escritas aí ao vento. Agora, o Antigo Testamento é válido. Mas nós somos cristãos, e como cristãos, nós cremos que toda a palavra de Deus, por isso que Paulo diz, né? Toda a Escritura. Toda é toda. Toda é a totalidade dela, né? E Paulo reconhecia que o que ele já estava escrevendo fazia parte também do combo das Escrituras, né? Que envolvia tanto Gênesis até Malaquias no Antigo Testamento, de Mateus até Apocalipse aqui no Novo Testamento. Então toda a Escritura foi inspirada por Deus. Maravilha!